Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou falar sobre radar importação. Mas não é um vídeo qualquer, esse vídeo você nunca viu em nenhum outro canal falando sobre o tema de importação. Eu vou te falar como se preparar para mudar ou para melhorar o valor do seu radar. Tem as limitações, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas o nosso objetivo aqui é preparar a sua empresa para que você não sofra como muitas empresas sofrem quando precisam de um limite maior no seu radar. Então, se você quer entender um pouco mais sobre isso, se liga no nosso vídeo e é isso aí. Que o radar de importação é importante para atuar no comércio exterior, isso você já sabe. Mas eu vou dar uma resumida, caso você seja novo aqui no canal. O radar nada mais é do que a sua carteira de habilitação no comércio exterior. Ou seja, é o seu cadastro junto à Receita Federal, onde te autoriza fazer as operações de comércio exterior. Na exportação, não existe limite. Você pode fazer quantas exportações quiser, do valor que quiser, tá? Agora, quando a gente fala de importação, aí sim, esse precisa de alguns detalhes. E o que geralmente acontece, tá? Ele é dividido em 3 modalidades. Expressa, até 50 mil dólares a cada 6 meses. Limitado, são 150 mil dólares a cada 6 meses. E o ilimitado, que é ilimitado, né? Ilimitado é ilimitado. É mesmo? Cada uma delas precisa de uma regra e tem algumas especificações que você precisa seguir. Geralmente as empresas começam atuando com o expresso. Por quê? São empresas que nunca atuaram no comércio exterior, em alguns momentos são empresas novas, empresas que têm um capital social baixo, empresas que estão começando e não querem investir um valor muito alto, acabam tirando o radar expresso. Porque ele é o mais simples de todos. Basta você ter um eCPF, tá? eCNPJ e o eCPF, o CPF eletrônico e o CNPJ eletrônico, e você já consegue tirar. O processo é 100% online, dentro de, no máximo, aí, 24 horas você já está com o radar disponível, ou seja, basta ter um CNPJ ativo, o eCPF ou o eCNPJ, dá entrada via sistema da Receita Federal e você em 24 horas já está habilitado a atuar no comércio exterior. Hoje, se você for contratar esse serviço à parte, ele vai custar em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Aqui na Ásia a gente dá de brinde para o cliente que nos contratar na consultoria. Segunda modalidade, radar limitado até 150 mil dólares. Esse já tem um pouquinho mais de particularidades, tá? E eu vou usar esse gancho para poder te explicar como se preparar para isso acontecer. Bom, as principais características desse radar é que você precisa apresentar uma série de documentos para a Receita Federal. E o principal critério é capacidade financeira, ou seja, você precisa demonstrar para a Receita Federal que você tem condições financeiras de arcar com importações de valores em reais, né, equivalentes a 150 mil dólares. Então, tem um limite, você precisa apresentar um valor X ali para a Receita Federal para que eles possam te autorizar. Fora uma série de outros documentos que aí, daqui a pouquinho, ao longo do vídeo aqui, eu vou falar para você. E aí o radar ilimitado, esse sim é o mais complexo, é o sonho de consumo de todo importador, porque você pode trazer o quanto quiser sem se preocupar com limites, tá? E quando a gente fala em limite, é limite mesmo. Se você ultrapassou o limite e a carga chegar aqui no Brasil, você vai ter a sua importação bloqueada, não vai conseguir evoluir. Para entender um pouquinho mais sobre radar, eu vou deixar aqui também do ladinho um link com um vídeo falando detalhadamente sobre o radar, onde nós já gravamos aqui no nosso canal. O Humberto vai deixar aqui, tá? Para você um link e aí você vai assistir depois esse vídeo. Agora, como se preparar, né? Comecei a importar, 50 mil dólares no início foi muito bom, foi ótimo, foi excelente, mas eu quero crescer, minha empresa está crescendo, eu quero importar cada vez mais, né? Como que eu passo de 50 mil, que é o expresso, para os 150 mil? Primeiro de tudo, vou falar sobre alguns documentos que você precisa apresentar. Primeiro deles, DRE, tá? Então você precisa ter um DRE da sua empresa. Segundo, você precisa ter um balanço patrimonial da sua empresa. Você precisa de um balancete, tá? Então, esses 4 documentos aí. É importante que você tenha um contador bom, firme ali, para poder
te ajudar, porque são documentos que você realmente precisa apresentar bem redondinhos ali para a Receita Federal. Então, a primeira dica é, se hoje, dentro da sua empresa, você não olha muito para esse tipo de documento, ou se você não dá muita bola para esse tipo de documento, chama o seu contador, conversa com ele, tenta entender, pede para alinhar certinho ali como que está, né, o seu balanço, seu balancete e o seu DRE, porque na hora de mudar o seu radar ou aumentar o limite do seu radar, esses documentos são extremamente importantes, tá? Sem eles não tem como fazer. Uma comprovação do seu capital integralizado, tá? Então, se lá no seu DRE, no seu balanço, né, onde aparece o capital integralizado, a Receita Federal vai pedir o comprovante de depósito na data que consta lá no seu DRE, tá? Então, se você fez, sei lá, 50 anos atrás a integralização ou veio fazendo aos poucos, a Receita Federal vai pedir também. Então, observe se ele está integralizado ou não, né? Totalmente integralizado ou parcialmente, mas é importante que você tenha os comprovantes. Não que isso seja um empecilho, tá? A gente consegue justificar ali de certa forma, mas se tiver, vai agilizar muito mais o seu trabalho. Ainda no gancho desses documentos, né? Ainda olhando para a parte contábil, obviamente, né, que uma empresa, para que ela possa futuramente, né, que eu já vou falar um pouco sobre como que funciona, possa comprovar capacidade financeira, ela precisa demonstrar para a Receita Federal que ela está faturando, né? Então, como que eu demonstro para a Receita que eu estou faturando? Através de notas fiscais. Então, é muito importante que você faça a emissão das notas fiscais corretamente, tá? Isso é muito importante. Aqui eu só quero fazer um parênteses, porque muita gente tem um receio que quando vai começar a importar, a Receita vai acender um holofote ali, vai ficar de olho em todas as operações da empresa, né? Isso não acontece, né? Isso é uma lenda urbana aí que o povo conta, mas realmente assim, ó, se tiver algo errado, obviamente que vai chamar a atenção. Então, é muito importante que você faça esse planejamento, tá? Para ter condições de comprovar tudo aquilo que você movimenta financeiro. Então, é importante que você faça a emissão das notas fiscais para comprovar faturamento e lá dentro do seu DRE, do seu balanço, do seu balancete, ele tenha um resultado positivo. Então isso é bastante importante. E aí, quando nós falamos em nota fiscal, em faturamento, entra justamente o último fator e talvez o maior desafio de quem quer mudar o seu radar. E eu vou dar uma dica aqui para você que pouquíssimas pessoas falam, mas que vai te ajudar bastante nesse planejamento, ou pelo menos vai tirar uma preocupação aí das suas costas. Quando a gente fala em capacidade financeira, o que a Receita Federal ela se preocupa? É como se fosse o limite de um cartão de crédito, né? Você precisa ter condições de arcar com os seus compromissos a partir do momento que você tem aquele limite de compra, certo? A Receita Federal ela tem exatamente a mesma preocupação. Então, nesse sentido, se eles vão te conceder 150 mil dólares em limite de compra, eles vão fazer uma conta, tem uma taxa pré-fixada lá que eles consideram, não sei dizer quanto que tá, porque ela varia com o passar do tempo, então como esse vídeo vai ficar aqui bastante tempo, é bom não arriscar, mas o seu contador ou aqui nós da Ásia, né, a nossa equipe pode sim te ajudar com isso. Vai pegar 150 mil vezes essa taxa do dólar e vai jogar lá e vai definir assim, ó, você precisa ter disponível em caixa em torno de 500 a 600 mil reais. Isso estou jogando bem alto para passar com folga. Mas o principal fator é o seguinte, ele tem que estar disponível em caixa. Não pode ser assim, eu tenho um imóvel, eu tenho um carro, eu tenho um terreno. Não, ele tem que estar na sua conta, tá? Pode ser através de aplicação bancária, pode ser através de investimento, enfim, através, né, de outras formas de comprovação, mas ele tem que estar na conta. A dica, muito importante, desde que você tenha o capital disponível em caixa, você pode também trabalhar com o dinheiro de terceiros. Então, um exemplo, um sócio vai lá e faz um aporte financeiro, né? Talvez a empresa é uma empresa nova, não tem capital, ainda não faturou, não movimentou, mas o sócio lá tem esse valor disponível. E aí o sócio vai lá e fala o seguinte, eu vou fazer um aporte na empresa e vou emprestar 600 mil reais. Não tem problema, desde que esse valor esteja comprovado lá no imposto de renda desse sócio ou desse parceiro que vai
fazer esse investimento. A partir daí é só apresentar para a Receita Federal e tá tudo certo, eles vão fazer a autorização. Outra possibilidade é você fazer um empréstimo de capital de giro no curto prazo. Então vai lá no banco, pega um valor X, né, dentro daquilo que realmente vai trazer a aprovação para a empresa, coloca, deixa ele disponível lá, faz o processo dentro de 10 dias, pela legislação, é o prazo que a Receita Federal tem para te dar a resposta. Pega ali durante esse período, quita o empréstimo e tá tudo certo, né? Conseguiu lá fazer a alteração. E por último, tá, que talvez seja uma das melhores alternativas, é justamente trabalhar com o dinheiro do seu cliente. Então, caso você tenha um recebíveis aí muito grande para fazer, né, vender um projeto muito grande ou ter um capital muito grande para receber de algum determinado projeto, que você não precisa usar ele de imediato, também você pode comprovar, lança lá no seu DRE como adiantamento de cliente, adiantamento de recebíveis ou alguma coisa assim, né, conforme o seu contador te orientar. E eu tenho certeza que a partir do momento que você apresentar o extrato bancário lá do dia, tem seu extrato bancário do dia, tá, para a Receita Federal, você terá sucesso aí na sua revisão do radar, tá bom? Então, esse vídeo tem como objetivo preparar a sua empresa, porque eu já estou profetizando aqui que você vai começar com 50 mil e vai migrar para os 150 e para o radar ilimitado aí. O objetivo é sempre crescer e importar cada vez mais, tá bom? Então, se você tem isso como plano, como planejamento, já olha para esses fatores aqui que eu comentei e eu tenho certeza que na hora de entrar lá e pedir a revisão do seu radar, vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo. E a nossa equipe também está aqui preparada, pronta para poder te ajudar com isso, dar todas as orientações. Nós, como eu falei no início do vídeo, damos o radar expresso de brinde para o nosso cliente, como uma cortesia mesmo, como um bônus, quando ele faz a contratação da consultoria, sendo que por aí no mercado você vai pagar entre R$1.500 e R$2.000, tá? A gente está te dando o bônus. Para as outras modalidades de radar, precisa consultar, porque depende muito do porte da empresa, da complexidade dos documentos, então a gente precisa realmente fazer uma cotação. Mas a gente está aqui para poder ajudar, beleza? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha dado um norte, te ajudado a entender um pouco mais sobre importação e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, deixa teu like, porque isso ajuda o nosso conteúdo a chegar para muito mais gente e a gente fica extremamente agradecido. Então é isso aí, até um próximo vídeo. Pensou em importação? Pensou Asia Sourcing. Vamos para cima.